Amém. Deus abençoe meus irmãos. Uma boa noite a todos. Para nós sempre é um privilégio poder se reunir e isto por causa da palavra de Deus, não é? Hoje nós estamos aqui na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, né? Na casa do irmão Rodolfo e da irmã Franciele Valiente, e estamos sendo bem recebidos, né? Eu e meu irmão, e somos agradecidos a Deus pelas oportunidades que Ele dá em nossas vidas, né? Então vamos iniciar nosso culto, vamos fazer uma oração, vamos orar também pelo Arthur, né? O irmão Rodolfo tem três meninos, né? 3 garotos, 3 guris, como também se fala lá no Rio Grande do Sul, né? E hoje o Arthur está de aniversário, né? E deu bem certinho na nossa estada aqui, né? Que Deus te abençoe, Arthur, fazendo 9 anos, né? Vamos também orar pelo Arthur, que Deus dê graça, dê saúde, né? Dê sempre capacidade para se tornar, crescer, né? Se o rapto tardar, se tornar um moço de Deus, né? Um homem de Deus, servir a Deus, que a melhor coisa que tem nessa vida é poder servir a Deus, né? É um privilégio poder servir a Deus, amém? Bondoso Pai Celestial, nós queremos nesta hora rogar ao Senhor a Tua presença, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, queremos reconhecer que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Por isso, esteja em nosso meio, nestes breves momentos em que iremos cantar alguns hinos, meditar na Tua palavra. Gostaríamos de sentir Tua presença, gostaríamos que o Senhor nos liderasse naquilo que vamos falar, para que possa ser eficiente as palavras que vamos ouvir. Queremos rogar Tua bênção sobre a vida do Arthur, mais um ano de vida, que o Senhor possa cuidar dele, guardá-lo, não somente ele, mas todos os outros filhos que o irmão Rodolfo e a irmã Franciele também têm, né? O Samuel e também o João Caleb. Senhor, que eles estejam em Tuas mãos. Abençoa esta família, a irmã Mariluce, que se recuperando está daquela terrível doença que esteve acometida há alguns dias atrás. Muito obrigado pela recuperação dela. O Senhor sabe o quanto isso é importante para nós, né? Quando nós oramos e vemos nossas orações respondidas, nós nos sentimos mais confiantes, nós nos sentimos amados pelo Senhor. Abençoa o seu lar, abençoa o seu esposo, o irmão Márcio e toda esta família que tão bondosamente e amigavelmente tem nos recebido aqui nesta cidade. Queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Vamos cantar um hino e depois de nós cantarmos um hino, também a irmã Franciele vai cantar um hino, né? Eu não sabia que a irmã cantava, mas hoje eu escutei, a irmã estava cantando, a irmã canta hino também, né? Então nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la cantar, né? Deus abençoe nossos irmãos que estão através da internet, né? A irmã Ivone Faustino lá na Bahia, né? E seu esposo Vivaldo sempre também nos acompanham. O irmão Sérgio Campão e a irmã Maria Campão lá em Alvorada, né? Cidade ao lado de Porto Alegre. O irmão Celso lá em Londrina. Deus abençoe o irmão Celso e família. Todos os irmãos que estarão conosco, muito obrigado. E vamos juntos adorar a Deus, cantar alguns hinos e depois meditar um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Então vamos cantar Guia-me Sempre. Guia-me Sempre. Eu acho que, eu não sei qual é o número da harpa, mas aqui nesse inário dos irmãos da mensagem, né? É o número 55. Amém? Vocês podem me ajudar, sem vergonha, viu? A câmera está para o meu lado, vocês podem abrir a boca, podem cantar. Amém, meus irmãos? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor.
É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Amém? Que Deus possa nos guiar em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos caminhos. Amém? O irmão Brana pregou a mensagem Um Guia, e no final da mensagem ele disse: guia-me, Senhor, guia-me em todos os momentos da minha vida, quando eu for caçar, quando eu for trabalhar, guia-me quando eu for falar, quando eu for pensar, guia-me em todos os momentos. Nós precisamos desse guia, nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Amém? Não tem. Irmã Franciele. Outro não sai, não. Irmã, pode cantar aquele que a senhora estava cantando, Se Tu Minha Alma a Deus Suplica. Amém? A minha esposa, Luciana, a irmã Luciana Bernardo Pereira, lá em Porto Alegre, provavelmente também meus filhos, né? Deus abençoe a todos vocês. Deus possa recompensar a audiência, né? O tempinho que vocês têm gasto conosco, né? A irmã Eunice Fernandes, se não me falha a memória, lá em Três Lagoas. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a irmã Aurinda Oliveira, lá na cidade de Goierê, no estado do Paraná. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te dê saúde. Deus te dê proteção nesse tempo em que as pragas têm atingido o mundo, né? As doenças têm atingido o mundo, mas nós temos confiantemente pensado e crido com fé na proteção divina, né? Na proteção de Deus. Deus, Ele é aquele que nos protege. Esses dias alguém me perguntou para mim, qual é a vacina mais eficaz, pastor? A vacina mais eficaz é o sangue
de Jesus Cristo, né? Esteja vacinado com o sangue de Jesus Cristo, e depois você tome a vacina que for, que lhe oferecerem no posto de saúde. Vá com fé, porque o mais importante é o sangue de Jesus Cristo. E essa vacina do sangue de Jesus Cristo, ela não protege só contra o Covid. Esta vacina, o sangue de Jesus Cristo, não protege só contra doenças naturais. Ela nos protege também contra as doenças da alma. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com as doenças físicas. O homem se importa muito em estar bem, em estar sadio, em livrar-se das doenças físicas, e muitas vezes esquecem da doença da alma, né? O irmão Branham disse assim: eu tenho ouvido muitas vezes os homens afirmarem, os médicos afirmarem, que a doença que mais mata é a doença do coração, é o coração. O irmão Branham disse: eu não concordo com isso. A doença que mais mata é o pecado. É o pecado, né? Porque através do pecado nós podemos morrer. O nosso corpo pode desfalecer. E simplesmente é o nosso corpo que se vai. Mas existe uma alma. E esta alma, independentemente do nosso corpo estar de pé ou não, esta alma, ela permanece. E nós estamos hoje aqui lutando pela salvação das nossas almas. Independentemente se Ele nos cure ou não, se Ele nos livre ou não de uma morte, de algum tipo de doença, se Ele nos livrar ou não nos livrar de qualquer doença, o que nos importa é quando nós tombarmos e deixarmos este mundo, se quando nós formos atravessar aquele rio, Ele esteja lá para, juntamente conosco, nos levar para a eternidade, né? O irmão Branham gostava de dizer: eu não quero ter nenhum problema quando eu chegar diante daquele rio. Quando eu chegar diante do rio, Senhor, eu não quero que haja impedimento, que eu seja impedido de atravessar. Eu quero que minha passagem, que tudo esteja certinho, quando o barqueiro me encarar, quando aquela morte me encarar e eu lhe apresentar minha passagem, não quero nenhum problema. Ela terá que me atravessar e me levar até a presença do meu Deus. Amém? E é isso que nós queremos. Nenhum problema quando nós chegarmos diante do rio. Vamos acertar as coisas aqui. Vamos crer em Deus. Vamos aceitar este sangue sobre nossas vidas, esta purificação, este perdão de pecados. Não é, meus irmãos? Amém? Tem um hino, irmã? Vamos continuar pregando, não é? Amém? Quer deixar para uma outra oportunidade ou para o fim do culto, irmã? Vamos deixar para o final do culto. Então a irmã Franciele cantará um hino no final do culto, né, irmã? Vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos ler. Eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10, do versículo 1 ao versículo 2. Nós vamos discorrer por várias escrituras, mas gostaria que principalmente leiamos Apocalipse 10, verso 1 e o verso 2, e nós vamos falar um pouquinho sobre um mensageiro do céu. Amém? Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Bondoso Pai Celeste, acabamos de ler Tua Escritura, e nós não somos nada. Nós podemos ler a Bíblia, qualquer homem pode pegar a Bíblia, e se ele é alfabetizado, e ler o que está escrito na Bíblia. Mas manifestar o real significado, somente o Senhor é quem pode, porque Deus é o seu próprio intérprete. A Bíblia não é algo que seja de particular interpretação, nós temos aprendido isso. Por isso, venha aos nossos corações, abra o nosso entendimento para o real significado do que acabamos de ler e do que queremos falar.
No nome do Senhor Jesus te pedimos, ó Pai. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela presença dos irmãos, né? O irmão Seu Zé, né? Seu Zé, ele é o padrasto do irmão Rodolfo. É a sua mãe, irmão Rodolfo? A irmã do irmão Rodolfo, muito obrigado. Muito obrigado. Nós, né, não merecemos a atenção de vocês, e falo de coração mesmo. Eu não acho que eu sou alguém importante, né? Nós viemos lá de Porto Alegre para ter um companheirismo com o irmão Rodolfo, a irmã Franciele, a irmã Marilúcia, o irmão Márcio, né? Porque a princípio cremos na mesma coisa, né? Temos uma identificação naquilo que cremos, né? E nós vamos então aproveitar o tempinho que estamos aqui, como nós pregamos todos os sábados e todas as quinta-feiras lá em Porto Alegre, em nosso tabernáculo, e transmitimos. Então, como os irmãos de várias partes do Brasil também nos assistem, então estamos aproveitando esse tempinho aqui, fazer esta reunião. Enquanto falo com vocês, também estou falando com os irmãos aqui através do Facebook. Deus abençoe a todos, amém? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu gostaria de falar, meus irmãos, sobre um mensageiro do céu, amém? E esta escritura que lemos em Apocalipse 10, que João, na visão, viu um anjo forte descendo do céu. E pela aparência do anjo, ele vinha vestido de uma nuvem. Ele tinha o seu rosto como o sol. Este anjo é Cristo. Esta descrição em Apocalipse 10 é aquilo que a igreja aguardou durante tanto tempo para o retorno, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? São Paulo aguardou a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja, depois que sucedeu os apóstolos, aguardaram a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que sucederam, os que sucederam a igreja primitiva, e assim, durante 2000 anos, aguardaram a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa vinda, ela está escrita aqui, descrita aqui em Apocalipse 10. Esse anjo descia do céu vestido de uma nuvem. Quando nós vemos esse anjo subindo no livro de Atos, uma nuvem o ocultou. E aqueles irmãos olhando, quando Jesus se despedia deles e entrava no céu, aqueles dois varões de branco, este Jesus, disseram para aqueles irmãos: este Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então ele foi numa nuvem, e nós sempre aguardamos que ele retornasse em uma nuvem. Ainda que o nosso pensamento a respeito da vinda de Cristo era que imediatamente a sua vinda, isso pudesse produzir o arrebatamento. Não é verdade? Nós sempre esperávamos, quando Jesus voltar, então seremos arrebatados. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então ele desceria do céu. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E nós sempre pensamos na vinda do Senhor, naquela aparência daquele corpo físico que ele viveu lá atrás com os judeus. Isto era uma concepção mental. Porque quando Jesus retornasse, ele disse, ele prometeu em São Lucas 17, que ele retornaria para manifestar como filho do homem. E filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. Talvez eu diga coisas aqui que sejam um pouquinho difíceis
assim, de alguns irmãos entenderem, mas eu vou falar de todo jeito, né? O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo na sua forma original. O que é o Senhor Jesus Cristo em sua forma original? Vamos voltar um pouquinho ao Velho Testamento e ver quem era esse Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo, aquele homem que andou lá no meio dos judeus, que andou lá em Nazaré, que desceu até as regiões, andou pela Galileia, que desceu até Jericó, aquele homem era Deus feito carne. Aquele homem era a materialização daquele Deus que os judeus criam. Aquele homem que andou entre os judeus era a materialização daquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel durante a sua jornada da saída do Egito até Canaã. Era Deus, aquela coluna de fogo era o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a aparência de uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia ele tinha a aparência de uma nuvem. Ele protegia, aquela coluna de fogo protegia, aquecia Israel durante a noite e durante o dia os protegia do calor, ao mesmo tempo em que os orientava em sua jornada do Egito até a terra prometida. Era Jesus Cristo mesmo, até que aquela coluna de fogo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra do princípio se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era Deus. Ele disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Moisés perguntou para aquela coluna de fogo. Moisés estava conversando com aquele pilar de fogo e perguntou àquela coluna de fogo: eu vou até o Egito, mas quando os filhos de Israel me perguntarem qual é o seu nome, o que eu digo para eles? Aquela coluna de fogo disse: diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Diga, o eu sou me enviou a vós. Ele não revelou quem ele era naqueles dias, até que quando ele veio, nasceu conforme as promessas do Velho Testamento, veio através de um nascimento virginal, nós ficamos conhecendo o eu sou. Nós ficamos conhecendo o nome do eu sou, porque aquela coluna de fogo se fez carne. Ali estava Deus visível, palpável. Ali estava aquele Deus que os judeus adoravam, ali estava aquele Deus que os judeus falavam acerca dele, ali estava aquele Deus que os judeus se reuniam para ler os pergaminhos do Velho Testamento e arrazoar sobre ele. Aquele Deus se fez carne e estava no meio deles. Deus estendeu sua tenda e veio morar com os homens. Então virá ao seu templo o Senhor. Deus veio ao seu templo de carne. Os judeus pensavam que quando o Messias viesse, uma escada se abriria do céu e o Messias desceria por aquela escada e viria até o templo de Salomão. Porque a Escritura diz: então virá ao seu templo o Senhor. Era uma concepção mental. Então, meus irmãos, um mensageiro do céu. Eu queria falar um pouquinho, antes de falar deste mensageiro do céu, falar dos mensageiros que são da terra, porque um anjo é um mensageiro. Nós vemos aparições de anjos trazendo mensagens do céu durante todo o Velho Testamento. Nós vemos um anjo trazendo uma mensagem para a Virgem Maria, mas eu gostaria de falar também de mensageiros da terra, não anjos que aparecem, dão uma mensagem e desaparecem, mas homens que Deus usa para trazer uma
mensagem. E eu gostaria de ler aqui no livro de Apocalipse, no princípio do livro de Apocalipse, onde a Escritura fala sobre 7 Espíritos de Deus. Quem aqui já ouviu essa expressão? 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Então, como nós poderíamos pensar que Deus tenha 7 Espíritos? São João, capítulo 4, verso 24, diz que Deus é Espírito. Deus é um Espírito. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono. 7 Espíritos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, irmão Brana diz, ou a Bíblia diz: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos. Também em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez em Apocalipse 5, versículo 6, também diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda terra. Quantos Espíritos? 7. Você viu como Deus trabalha também através dos números? 7 é o número de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Há 7 Espíritos de Deus, há 7 igrejas, 7 eras da igreja, há 7 castiçais de ouro, há 7 estrelas na destra do Senhor Jesus Cristo. 7 Espíritos de Deus. Se nós então mencionarmos um outro Espírito fora deste 7º Espírito, poderíamos mencionar, mas eu pergunto, seria um Espírito de Deus? A Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus. Mas se nós quisermos ouvir um Espírito à parte de um Espírito de Deus que é enviado por Deus. 7 Espíritos de Deus enviados a toda terra. Vamos ver então, visto que Deus é um Espírito, o que significa estes 7 Espíritos. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem. Então o Espírito está associado a um homem. 7 Espíritos de Deus, 7 homens de Deus. 7 Espíritos de Deus, 7 homens de Deus, 7 lâmpadas de Deus. Em São João 5,35, Jesus diz: João era a candeia que ardia diante de vós. João Batista, era a lâmpada, ou era a luz, ou era o Espírito que ardia diante de vós. João era uma lâmpada enviada por Deus. João era um mensageiro da terra, enviado por Deus. Era um mensageiro profetizado. Eis que envio
diante de mim o meu mensageiro, que ele preparará o caminho do Senhor. João Batista foi um mensageiro prometido que viria para preparar o caminho do Senhor Jesus. E aquilo foi tão simples. E aquilo passou por alto, porque tudo que Deus faz na simplicidade. Talvez se eu quisesse passar uma mensagem agora de imediato para vocês que estão me ouvindo, Deus sempre trabalha na simplicidade. Deus não trabalha nas coisas altas, nas coisas grandes. Quando os homens olham para as grandes coisas, perdem Deus milhares e milhares de milhas de distância. Os homens é que acham que Deus, por ser todo-poderoso e grande, está nas grandes catedrais, nas grandes torres, nos grandes altares de mármore. Deus está na manjedoura. Deus está onde a simplicidade está. E se nós deixarmos de ser simples, Deus nos deixará. Significa que temos perdido a Deus. Porque Deus sempre atuou na simplicidade. O irmão Brana pregou a mensagem: Deus escondido e revelado na simplicidade. Deus se esconde e ao mesmo tempo se revela na simplicidade. Aquela mensagem daquele homem que não tinha uma aparência muito boa, lá naquele rio lamacento que é o Jordão, era a simplicidade de Deus. Os homens queriam ouvir Deus, mas pensavam: vou na catedral, vou no templo ouvir o irmão Anás, o irmão Caifás. Mas Deus estava lá na simplicidade do Jordão. E a Bíblia diz: sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, a palavra veio a João. A palavra muitas vezes não vem ao sacerdote. A palavra vai ao profeta. A palavra vem ao profeta. A coluna de fogo vem ao profeta. A mensagem vem ao profeta. Amém, meus irmãos? Então, João era esta lâmpada. Os 7 espíritos são os 7 olhos identificados em Zacarias, capítulo 4, verso 10. Mas isso nós precisamos repetir aqui. Apocalipse 5, verso 6. E no meio do trono e dos 4 animais, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos. Este cordeiro, além de ter 7 pontas, nós sabemos que estas pontas são as 7 eras da igreja, os 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 olhos, 7 Espíritos, 7 olhos. Meus irmãos, 7, quantos Espíritos? 7. Quantos olhos? 7. Vamos fazer como o irmão Brana nos ensinava, sempre comparar Escritura com Escritura. Voltemos então a Zacarias capítulo 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Quantos olhos o Senhor tem? 7. Mas se nós recebermos um olho a mais, podemos ou não podemos receber? Podemos. Eu pergunto, um 8º olho é do Senhor? Se nós recebermos, talvez alguns irmãos não entendam, né? Mas tem irmãos que entendem, os irmãos da internet entendem. São 7 espíritos, 7 olhos, 7 pontas. Se nos apresentarem uma outra ponta, um outro olho, um outro espírito, pode existir um outro espírito? Pode existir um outro olho? Pode existir uma outra mensagem? Pode, mas é do Senhor? Por quê? Porque a Bíblia diz que são 7. E eu estou falando dos mensageiros da terra. Eu quero chegar no mensageiro que veio do céu.
Porque Deus está trabalhando com os mensageiros da terra. Deus sempre faz isso. Deus, Ele não organiza, desculpe, talvez eu vou falar algo que possa machucar um pouquinho, mas Deus, Ele não é uma denominação, Deus não é uma organização. A organização é algo feito pelo homem. A organização, ela surge de movimentos enviados por Deus. Deus envia aqueles movimentos e aqueles homens saem com uma luz fresquinha da palavra de Deus, começam a pregar e aquilo causa um ajuntamento. E dentro de alguns anos aquilo se torna uma denominação. Os homens colocam aquilo como ponto final e Deus não pode trabalhar mais. Deus não é preso à denominação. Deus não é preso a quatro paredes. Deus não é aprisionado a um regimento interno, a um regulamento interno. E isso significa isso e ponto. O irmão Branham diz, nunca coloque um ponto final naquilo que você crê. Nunca diga, isso é isso e ponto. Diga, isso é isso e vírgula. Deus é isso e tanto quanto mais Ele quiser revelar. Não limite a Deus, porque Ele te deixa. Mas o que nós vemos? Muitas vezes as organizações de coisas boas que surgiram. O irmão Branham gostava de dizer, Pentecostes não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência. Tu tens aquela experiência pentecostal. Você recebe o Espírito Santo de Deus, você pula, você pode até gritar, sentir bem, mas aquilo é uma experiência, não faça uma denominação daquilo. Mas o que os irmãos fizeram? Denominações. Mas quando o Pentecostes surgiu na América do Norte, não era uma denominação. Eles saíram das igrejas formais, porque aquelas igrejas que existiam não criam no poder do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, de expulsar demônios, de orar por enfermos. Eles não criam naquilo. Então aqueles irmãos começaram a ver a necessidade de ter isto. E começaram a reunir-se, a meditar na Bíblia, a olhar como a igreja primitiva se portava. E viram que aquilo estava faltando e começaram a buscar a Deus. E o Pentecoste, o fogo do Espírito Santo caiu sobre eles. E eles começaram a pregar, venha irmão, venha. Mas depois de um tempo, isso é isso e ponto. Mas Deus avança, o que o irmão Branham ensina, a coluna de fogo avança. A coluna de fogo parava, guiando Israel, parava. Então o arauto mandava todo mundo parar, porque tinha um que observava a coluna de fogo. Aí todo mundo parava, acampava, armava a tenda e ficavam observando a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo tremia, significava que ela ia se mover, o arauto soava a trombeta, vamos partir a coluna de fogo, vai partir, vai, Deus vai caminhar, vamos caminhar com Deus. Mas você diz, mas está tão gostoso aqui, estamos perto de um ribeiro, os animais gostaram, tem alimento. Você vai ficar aí, irmão? Deus caminhou, Deus andou, Deus acrescentou mais luz. Amém? Amém. Não. Vamos adiante. Vamos caminhar. Meus irmãos, então são 7 olhos. Então já quero ler, meus irmãos, na era de Sardes, o que o irmão Branham diz no parágrafo 31. Parágrafo 31, é muito evidente que a palavra ele refere-se aos homens. 7 olhos, 7 espíritos, são 7 homens. Desta maneira, vemos que os olhos do Senhor nessa instância são homens. Naturalmente, eles serão ungidos, cheios do Espírito Santo, porque os ministros de Deus não estão no poder dos homens, mas do Espírito Santo. É evidente que os 7 Espíritos de Deus referem-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito na vida de 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente.
Por quê? Porque João diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque nós temos 7 igrejas, 7 cartas, 7 anjos, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, e a 7ª é a última era da igreja. É o último tempo, é o tempo em que nós estamos vivendo. É o tempo em que as igrejas dizem: rico sou e de nada tenho falta. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus diz: não sabes que és um pobre, miserável, cego e está nu. A igreja acha que tem tudo. A igreja acha que por ser rica não necessita de nada. Mas a igreja simplesmente é rica de poder aquisitivo, do ouro do mundo, do dinheiro do mundo. A igreja pode conseguir o que ela quer, mas o principal ela não tem. O principal ela não tem. É o ouro, é aquela unção, é aquilo que Deus dá de graça, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que nós, mesmo com todo o ouro do mundo, não podemos comprar, que é a vida eterna, é a salvação. É aquilo que Deus fez por nós. 7 homens com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos. Amém? Amém. São quantos olhos? 7. Pode ter um 8º olho? Pode. Mas é escriturístico? Não. Amém, meus irmãos? Através da internet, os irmãos que creem na mensagem, sabem o que eu estou falando. São 7 Espíritos de Deus, são 7 olhos, são 7 estrelas. Aquelas 7 estrelas estão na mão do Senhor Jesus Cristo. Aquelas 7 estrelas, estes 7 olhos, estes 7 Espíritos ungidos pelo Espírito Santo. Se há uma estrela a mais, não é uma estrela que esteja na mão do Senhor Jesus Cristo. Se há uma 8ª estrela, na mão de quem está esta estrela? Na mão de quem estão estes profetas que profetizam o bem sobre Israel, quando Israel deveria receber uma mensagem dura para voltarem ao arrependimento? Quando Jezabel e Acabe estavam no poder, foi a era das trevas para Israel, e todos os profetas profetizando o bem para Acabe. Aqueles profetas todos na mão de Satanás, todos falando bem: vai, o Senhor é contigo. Muitas vezes é o que nós vemos, profetas que coçam o nosso ouvido, que dizem aquilo, coisas boas que nós queremos ouvir. Muitas vezes nós não queremos um profeta que pregue contra o pecado da nossa vida, da nossa alma, que pregue contra o nosso erro, que ponha o dedo na nossa ferida. E aquele o rei que foi lá ter com Acabe disse: mas todos dizem a mesma coisa, todos eram profetas financiados pelo rei. Se você é um profeta financiado pelo rei, é claro que claro que você vai falar bem do rei. Se você é abonado pelo rei, se o rei te dá boas condições de vida, se o rei permite que tu tenha um status, você vai falar bem do rei. Não importa se a palavra diz o contrário. Você é um vendido. Mas não tem mais um. Eu já tinha escutado 400 profetas, não tem mais um. Tem mais um, mas eu aborreço. Micaías. Mas aquele olha, meus irmãos, é outra coisa, é outra mensagem. A maioria não significa nada para Deus. Maioria não significa nada. Um grande grupo não significa nada.
Eu me sinto religioso. Um grande grupo não significa nada. Deus pega uma pedrinha e põe na mão de um menino. Tem um grande grupo, mas um grupo de um exército amedrontado, como era o exército de Israel, sob o comando de Saul. Grande grupo, mas um grupo de covardes, um grupo que tem medo de enfrentar o gigante. Quem é esse filisteu incircunciso falando contra o meu Deus, contra a nação do meu Deus? Eu vou. Ah, meus irmãos, maioria não significa nada. Deus não precisa de maioria. Deus precisa de qualidade. Deus precisa de qualidade. Deus precisa. A multidão de Deus é pesada, não é contada. O irmão Branco diz que o diabo conta os seus. 1, 2, 3, 4 milhões, 5 milhões. Deus pesa os seus. O crente é pesado. O quanto ele pesa, o quanto pesa esse crente, o quanto pesa essa igreja. Os números de Satanás, a multidão é contada. Então, meus irmãos, eles são seus olhos e eles são suas lâmpadas. Quem são estes 7 homens? Pode facilmente ser descoberto, pois a frase seguinte chama os 7 mensageiros às 7 eras da igreja. Então, o que nós cremos? Nós cremos que desde o tempo da igreja primitiva tem se passado 2000 anos, e estes 2000 anos compreendem 7 eras da igreja, que Deus enviou 7 mensageiros. Em cada tempo, Deus levantou um homem que foi um luzeiro para o tempo em que se vivia. Deus levantou um Paulo, e aquela era de Éfeso, que durou do ano 53 até o ano 170, ele foi o luzeiro para aquela era. Ainda que Paulo morreu logo em seguida, no abrir da era, Paulo morreu em torno do ano 57, se não me falha a memória. Olha, meus irmãos, que lição, que lição. Ele foi mensageiro até o ano 170, mesmo estando morto, ele era a luz. A sua mensagem, as suas cartas, o que ele escreveu, a experiência que ele teve com Deus, com aquela coluna de fogo. Aquela coluna de fogo era o Senhor Jesus Cristo, que tinha voltado à sua forma original. Deus tinha voltado ao seu corpo original. Estava no meio da igreja primitiva. Derrubou Paulo quando este ia a caminho de Damasco. Libertou Pedro da prisão quando ele estava lá. Aquela luz entrou na prisão e as cadeias foram se abrindo para que Pedro pudesse ser solto. Era Jesus Cristo. Porque Paulo diz: quem é Senhor? E Paulo era um estudante do Velho Testamento. Ele não chamaria de Senhor se ele não soubesse que aquele era Deus. Quem és tu, Senhor? Então Deus trabalhou depois na segunda era da igreja. Eu vou ter que acelerar, né, meus irmãos, para ser mais rápido aqui, né? Paulo, Irineu, Martim, São Columba, Lutero foi o 5º mensageiro, a 5ª era da igreja. A luz que Lutero tinha não era a luz que nós temos hoje. A luz que Lutero tinha era uma luz de protesto contra o catolicismo romano. Porque naquela época, meus irmãos, não existia esse monte de igrejas que nós temos hoje, não. Era somente a igreja católica. Era só a igreja católica. Ou você era católico, ou você era morto na fogueira. A igreja primitiva foi morta, foi dizimada. Então Deus levantou Lutero. E ele foi esse mensageiro, a 5ª era da igreja. Foi o período em que pregou-se justificação. O justo viverá pela fé. Era um olho de Deus, era um espírito de Deus. O justo viverá pela fé. E aquela era foi de 1520 a 1750.
50. Foram 230 anos em que Lutero foi o mensageiro, foi a luz, foi a estrela, foi o quinto castiçal, aquela quinta lâmpada do candelabro, aquele candelabro, aqueles 7 castiçais de ouro que se tem no lugar santo. Não é um candelabro com 8, não são os 8 castiçais. Não são 8 castiçais, porque Deus não tem 8 espíritos. Ele tem 7 espíritos e o Espírito Santo. Ele tem 7 mensageiros terrenos, é um mensageiro que desce do céu. Eu vou logo para esse ponto. Por quê? Porque nós chegamos na 7ª era da igreja. E obviamente a Bíblia diz em Apocalipse 10:7, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aqueles segredos que João viu na visão, que João não pôde escrever, aquilo que Jesus não pôde dizer em São Mateus 24:36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, os anjos do céu não sabem, o Filho não sabe, unicamente o Pai. Nos dias da voz do 7º anjo seria revelado. Aqueles 7 trovões que João escutou em Apocalipse 10:4 e não pôde escrever, sela, João, o que os 7 trovões falaram e não escrevas, nos dias da voz do 7º anjo seriam revelados. É uma promessa bíblica. E o 7º anjo já manifestou. E o 7º anjo teve um ministério entre o movimento pentecostal. E o 7º anjo transitou entre os irmãos. As igrejas pentecostais financiaram as campanhas do irmão Branham, porque o irmão Branham tinha aquele sinal na mão, porque o irmão Branham tinha aquele sinal do discernimento, que ele sabia o segredo dos corações das pessoas. Isso foi dentro da 7ª era da igreja. Isto foi o ministério da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Mas quando chegou 1963, estou falando um mensageiro do céu. Agora eu quero falar de um mensageiro que não está incluído nesse número de 7. Eu quero falar do mensageiro que por ele os 7 mensageiros se manifestam. São os 7 Espíritos de Deus. Mas agora eu quero falar desse Deus. Nós falamos de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o 7º anjo, que é Branham. Mas eu quero falar do Deus que envia os 7 mensageiros. Do Deus que por ele vivem estes 7 olhos. Do Deus que por ele vivem, que tem estas 7 pontas por causa desse Deus. E esse Deus é Apocalipse 10:1 até o verso 4. Muitos pregam pragmaticamente e fazem lindas mensagens e posicionam outro homem depois do 7º anjo, quando na verdade o outro que sucedeu o 7º anjo é esse mensageiro que desce do céu. Apocalipse 10 não é era da igreja. O irmão Branham disse que quando os selos são abertos, a era de Laodiceia terminou. Isso está na mensagem à brecha 55, na festa das trombetas 106. Para os selos serem abertos, as eras da igreja têm que terminar. Para os selos serem abertos. Em Apocalipse 10, este mensageiro desce do céu, porque a era de Laodiceia termina. E agora, meus irmãos, abre-se uma era que não é uma era denominacional. Abre-se um tempo que não é um tempo contado. Meus irmãos, eu acho que seria bom eu repetir isso. Quando os selos são abertos, abre-se um tempo que não é contado. Você conta os anos desde Paulo
do ano 53 até o ano 170, de 170 a 312, de 312 a 606, de 606 a 1520, de 1520 a 1750, de 1750 a 1906, de 1906 em diante, a era de Laodiceia, que é a era pentecostal, inicia-se e termina-se em 1963, dando exatamente 57 anos de era, a era mais curta. E o que entra agora? A era da pedra de coroa. E quem é a pedra de coroa? Apocalipse 10. A pedra de coroa é Cristo. A pedra de coroa é o mensageiro que desce do céu. É o Senhor Jesus Cristo que desce do céu para ser o mensageiro. Em Apocalipse 10, William Branham não é mensageiro. Parece até, mas é 10:7. Em Apocalipse 10, Cristo é o mensageiro. Em Apocalipse 10, não é a era da igreja. Era da igreja quando o irmão Branham está dentro de Laodiceia, no seu ministério de primeira e segunda etapa, mas na terceira etapa, Cristo é o mensageiro. Vamos ver, meus irmãos, vamos ver para nós encerrar logo, que o churrasqueiro está ali, né? Afiando a faca. Meus irmãos, coisa boa, né? Coisa boa. Desculpe se vocês talvez não entendem muito bem, mas a gente tem que deixar registrado, que tem irmãos aqui também pela internet. 45, a mensagem à brecha. Agora, todos os mistérios nesse tempo se cumpriram ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra. O anjo na terra. Quem é o anjo na terra? O sétimo anjo. Quem é o sétimo anjo? Branham. É o sétimo espírito, é o sétimo olho. É a última era da igreja. Aqui está o anjo na terra. Outro anjo forte, mensageiro, desce. Vamos meditar um pouquinho, meus irmãos? Aqui está um anjo na terra. Outro anjo forte, mensageiro, desce. Outro mensageiro desce. Quem desce? Cristo. Quem é o mensageiro depois do irmão Branham? Cristo. Quem é o mensageiro de Apocalipse 10? Cristo. É a Bíblia que diz: e vi outro anjo forte que descia do céu. Era Cristo. Ele trazia na mão um livrinho aberto. Quando ele traz o livrinho aberto, esse livrinho aberto que Cristo está trazendo é aquele livro que está selado no começo do livro de Apocalipse, que ninguém podia olhar para o livro. Ninguém podia olhar para o livro, meus irmãos. Não é que podia olhar, admirar o livro, mas não podia pegá-lo. Não podia olhar para o livro. Quanto mais tomar o livro e desatar os selos. Sabe o que era este livro? Este é o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. Este é o livro que foi escrito por Deus, e antes da fundação do mundo ele colocou o meu e o seu nome lá. Este livro que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono era o livro que Adão tinha no Éden e deveria nos trazer à existência, e por causa do pecado ele perdeu o livro. O livro voltou para as mãos do dono original, e durante todo o Velho Testamento pergunta-se: quem é digno de tomar o livro? Quem é digno de desatar estes selos? E houveram muitos profetas durante o Velho Testamento que talvez tiveram uma vida digna, uma vida limpa, mas não era isso. A lei de Deus requer um parente redentor, tinha que ser um parente de Adão. Tudo que você perdia, as leis levíticas, se alguém perdesse uma propriedade, um parente teria direito de ir lá resgatá-lo. Somente um parente podia ir lá e comprar de volta. E não apareceu nenhum parente, até que Deus se fez parente. Deus se fez parente de Adão, para poder ser nosso parente. Nós viemos à existência por causa dele. Se ele não desse,
se ele não cumpre os requisitos que a lei exigia, alguém que não viesse pela via sexual, porque Adão não foi gerado pelo sexo, veio segundo Adão, Cristo, também não gerado pela via sexual. Aquele sangue puro que corria em suas veias foi capaz de cumprir os requisitos e pagar o preço que a lei requeria. E ele veio, viveu, nunca teve uma vida como aquela vida. Nunca existiu um sangue como aquele sangue, precioso sangue, que foi derramado na cruz, para que através daquele sangue, o sumo sacerdote ia lá dentro do Santo dos Santos, e com sangue de novilhas, ele aspergia o livro lá dentro do Santo dos Santos. Isso estava apontando para a morte de Cristo, que adentrou o Santo dos Santos no céu, tomou o livro e encharcou o livro com o seu sangue. E quando ele encharcou o livro com o seu sangue, ali está o meu e o seu nome, protegidos com o sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, em Apocalipse 10, esse livro vem aberto. Aqueles nomes que estavam no livro da vida do Cordeiro puderam ser manifestos durante 7 eras, meus irmãos. Ele vem agora para revelar-se. Ele vem agora para trazer uma mensagem. Cristo mensageiro é um mensageiro celestial. Quem sucede o irmão Brana não é um outro mensageiro terrenal, é o Espírito Santo, é a coluna de fogo. Meus irmãos, eu vou deixar para ir mais adiante. Amém? Eu só vou ler aqui os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100, mas nós vamos ruminar mais isso daí, né? Como o seu Zé diz, como é que é, seu Zé? Ruminar, mastigar, comer devagarzinho, meditar, alimentar a alma, não é? Não é bom? Na quietitude, né? Um tempinho com Deus, isso é muito bom. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para uma vida cristã. Momentos a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha um contato com Deus. Atraia o espiritual, o divino, atraia algo divino para você, atraia. Irmão Brando diz que Deus sempre vem a quem está pensando nele, chamando por ele. Deus sempre vem a quem está ali, tentando conectar-se com ele. Parágrafo 100, meus irmãos. Parágrafo 100 dos ungidos dos últimos dias. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Amém? Amém. Quem era o profeta da hora em que o irmão Brana estava pregando? O Espírito Santo. E o irmão Brana não está fazendo poesia para colocar na mensagem, não. O irmão Brana estava falando que Jesus Cristo era o profeta da hora. Já não é mais o sétimo olho, o sétimo mensageiro, com uma mensagem na primeira e segunda etapa, não. Na terceira etapa, o Espírito Santo é o profeta da hora. A coluna de fogo é o profeta da hora. Quer ver mais, meus irmãos? O desvelar de Deus, 295. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia pelo mensageiro celestial, que foi feito conhecidos a eles em seus dias, a mesma coluna de fogo. Entenderam, meus irmãos? 295, desvelar de Deus. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós nesses dias. Por quem? Por William Brana? Não tem, irmão Brana, não tem nada a ver com isso. O irmão Brana precisa de redenção tanto quanto eu e você. A abertura dos selos provou que não era o irmão Brana. Não é o irmão Brana. Na abertura dos selos, o mensageiro é aquele que desce do céu. Você quer suceder alguém, homem, que se jactancia? Você tem que dizer assim: eu sucedo o Espírito Santo. Depois do irmão Brana teve o Espírito Santo, e eu sou depois do Espírito Santo. Eu sou maior que o Espírito Santo. Tenha carcaça para dizer que você é maior que o Espírito Santo. Tenha coragem, tenha cabelo no peito para dizer que você é maior que o Espírito Santo.
Porque se você é sucessor de alguém hoje, é sucessor da coluna de fogo. E nem irmão Branham tem essa ousadia, porque quando os selos foram abertos, o mensageiro era Cristo, o mensageiro era a coluna de fogo, o mensageiro era o Espírito Santo, o profeta do dia não era William Branham, não é o irmão Branham, é Jesus Cristo. Irmão Branham diz na festa das trombetas, será Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós. Ele desceu, Jesus Cristo desceu para revelar os trovões, Jesus Cristo desceu para abrir os 7 selos, Jesus Cristo desceu para dar interpretação do dia e a hora, Jesus Cristo desceu para pregar uma mensagem e dar instruções, Jesus Cristo, um mensageiro vindo do céu, amém? Bondoso Pai Celeste, graças te damos por estes bons momentos. Nós tínhamos tanta coisa para falar, escrevemos tanta coisa, mas o Senhor, como nós oramos que o Senhor nos dirigisse, cremos que tudo foi pela tua direção. Obrigado por este bom tempinho, por estes irmãos na nossa companhia. Muito obrigado, Pai. Somos infinitamente agradecidos ao Senhor, porque não temos nada de nós mesmos para apresentar. Fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã, tem que cantar um hino, né? Ô meus irmãos, há mais um tempinho aí que a irmã Franciele vai cantar um hino, né? Esposa do irmão Rodolfo. Fique à vontade, irmão. Deus abençoe os irmãos. Eu preciso aprender, toma posse das minhas promessas e mover as montanhas e montes pela minha fé, superar minhas lutas e provas com amor e sem pressa, e usando sempre a esperança, vou estar de pé. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse das bênçãos completas, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como filho seu, eu tomo posse. Eu não posso esquecer que Jesus já me deu a certeza que as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistado as minhas riquezas, e que Deus já me deu, tomo posse e não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e perdão, eu tomo posse dessa salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como filho seu, eu tomo posse. Amém.
Obrigado, meu irmão. Amém, amém. Tudo é nosso, né? Somente crer, como o irmão Brana disse, né? Como o hino que o irmão Brana gostava, né? Somente crer. Ele nem pode mais te curar, diz o irmão Brana. Você já foi curado. Ele não pode mais nem nos salvar. Nós já fomos salvos. Simplesmente tomamos posse. Amém? Meus irmãos, muito obrigado a vocês, todos pela internet, né? Deus abençoe, meus irmãos. Todos lá em Belém do Pará, nossos irmãos, né? Irmão Edilson e irmã Zenilde, em Belém do Pará. Lá em Nanuque, Minas Gerais, também divisa com a Bahia, irmão Luiz e a irmã Zenilda, né? Irmão Arnaldo Abreu também, irmão Luiz Alberto. Deus te abençoe, meu irmão. Minha tia também, está? Deus te abençoe. Minha esposa, Deus abençoe. A minha esposa manda abraço para todas as irmãs, tá? Estou falando ao vivo aqui, tá? Deus abençoe. Irmão Sérgio, Deus te abençoe, irmão Sérgio. Irmão Sérgio Campão, grande amigo, né? Grande amigo. Irmão Yuri Quadros, né? Lá de Belém do Pará também, né? Deus abençoe, irmão Vultur Daniela. Deus abençoe. Amém, amém, amém. E meus irmãos, eu falei que o churrasqueiro estava nervoso aqui, né? Vai sair um churrasco aqui, tem um aniversário aqui, né? Chegamos bem no dia certo, né, irmão? Mas se eu te contar, você não vai acreditar. Tá frio em Cuiabá. Só o que faltava, né? Saí do sul e eu dizia assim, amanhã eu vou estar sentindo um calor danado essa hora, porque estava frio em Porto Alegre, na quinta-feira. Acho que foi o dia mais frio do ano. De manhã, a hora de ir para o trabalho, estava 6 graus. O sol não saiu durante o dia todo, a gente tremeu o dia todo. Mas amanhã em Cuiabá eu vou suar. E isso, meus irmãos. Cheguei aqui, tremi de frio aqui de noite. Mas está muito bom, né? Muito bom encontrar nossos irmãos, né? A gente agradece a Deus. A gente não está fazendo um proselitismo, mas está querendo dedicar nossa vida àquilo que a gente crê que é correto, aquilo que a gente crê que é verdade. Nós estamos tentando ajudar, né? Ser companheiro de alguns irmãos que também vêm dessa forma, né? Que creem na mensagem do irmão Brana e creem que quando manifestou o 7º anjo, já não precisa mais de nenhum olho, mais nenhum espírito. Completou os 7 espíritos, os 7 olhos, e o próximo espírito que veio foi o próprio Espírito Santo na abertura dos selos, né? Não precisa ninguém mais manifestar para explicar nada, né? Porque muitas vezes o que os homens fazem, eu te explico, eu prego a mensagem para ti, e você fica meu cativo a vida toda. Eu te preguei o evangelho, eu te gerei na fé, agora você fica meu subordinado. Isso é catolicismo, irmão. Isso é papismo. Você tem que render cultos à igreja católica, se não for através dela, você não vai para o céu. Isso é denominacionalismo, isso é do diabo. Deus não é uma denominação, Deus é livre, Deus é o Espírito Santo. Ele derrama o seu Espírito, a sua palavra. Deus tem um quíntuplo de Efésios, ele tem 5 ministérios, ele tem profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores. Ele tem um profeta, ele dá a mensagem através do profeta, e depois ele tem o evangelista, o mestre, para explicar a mensagem do profeta. O irmão Brando diz que um profeta, ele não explica a mensagem, ele não explica, ele vem do deserto e dá uma mensagem, e ele volta para o deserto. E aí você tem o mestre para explicar. Aí o profeta não está ali, né? O mestre já quer tomar o lugar do profeta. O pastor já quer tomar o lugar do profeta. O pastor, o evangelista, o mestre já quer entrar na coluna de fogo. Não! Há um profeta ordenado para entrar naquela coluna de fogo. Há alguém ordenado para entrar no sobrenatural. Moisés foi escolhido para subir o monte e falar com Deus. Moisés conversava face a face com Deus. Se outra pessoa tentasse seguir Moisés, morria instantaneamente. Havia um sumo sacerdote que era ordenado para entrar além do véu.
lá no Santo dos Santos, se outra pessoa tentasse seguir o sumo sacerdote, morria instantaneamente. Mas aquele homem podia, ele era escolhido para aquilo. Da mesma forma, é no nosso tempo também. Amém, meus irmãos? Chega, né? Deus vos abençoe. Meus irmãos, Deus vos abençoe e até a próxima, né? Amanhã ainda teremos um companheirismo aqui com os irmãos. Essa mensagem saiu no ar, mas há muitas outras pregações que nós fazemos aqui que não saem no ar. Amém? Nosso desejo sempre é que os irmãos possam crer, estar alicerçados, e tenho visto isso no irmão Rodolfo, né? Deus abençoe, irmão Rodolfo, sua fé, sua coragem mesmo, de pelo menos examinar o que a gente está pregando, né? Muitos bons amigos meus, entre aspas, né? Nem examinam, me chutaram, me jogaram para longe, me bloquearam. Não estou chorando, né? Mostra que o espírito não está correto, né? Mas Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe.